Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o professor Paulo, professor de matemática, e a gente está aqui na playlist de polinômios e agora vamos falar sobre o teorema do resto. Bom, mas então o que é esse teorema do resto? Bom, o teorema do resto me diz que, considerando um polinômio p de x e outro polinômio t de x com raiz x', o teorema do resto nos diz que o p dessa raiz é igual ao resto da divisão do p de x por d de x. Bom, pode ter ficado meio confuso essa definição, mas eu vou fazer aqui para vocês a prova para ficar mais claro na cabeça de vocês, tranquilo? Então, por exemplo, vamos considerar dois polinômios aqui, p de x e d de x. Certo? P de x é igual a 6x² menos 3x mais 4, e d de x é 2x menos 1. O que o teorema do resto me diz? Então vamos ler o teorema do resto de novo. Considerando o polinômio p de x, que está aqui, e o outro d de x com raiz x', então, achando o x' desse d de x aqui, x' é raiz. Qual que é o nosso x', então? Então, o que eu preciso fazer para achar essa raiz? Bom, a definição de raiz é quando o polinômio é igual a zero. Então, para a gente achar o nosso x', a gente tem que achar qual d de x' é igual a zero. Então, colocando aqui o x' no d, fica 2x' menos 1 é igual a zero. Agora, para descobrir o x', a gente passa 1 para o outro lado, somando, fica 2x' é igual a 1. E agora passando 2 dividindo, fica x' é igual a meio. O teorema do resto, pessoal, vai me dizer então que p de meio tem que ser igual ao resto da divisão. Bom, e como a gente já tem um p de x, a gente consegue calcular o p de meio. Que vai ser 6 vezes meio ao quadrado menos 3 vezes meio mais 4. Então, o p de meio vai valer 6 vezes elevando 1 meio ao quadrado, a gente fica com 1/4, menos 3 sobre 2, efetuando a multiplicação, mais 4. Nesse primeiro termo aqui, pessoal, eu já posso simplificar o 6 e o 4, dividindo ambos por 2. Então, vou ficar 6 dividido por 2 é 3 e 4 dividido por 2 é 2. Então, vai ficar 3 meios menos 3 meios mais 4. Então, todo mundo concorda que isso aqui é igual a 4, né? Agora, pessoal, a gente vai efetuar essa divisão para ver se realmente o nosso resto vai dar 4 e conferir o nosso teorema. Vamos lá? Então, eu anotei aqui o nosso x', que é a raiz de d de x, e o nosso p desse x'. Então, p de meio é igual a 4. E agora a gente vai efetuar essa divisão para ver se realmente o resto vai ser igual a 4. 6x² menos 3x mais 4 dividido por 2x menos 1. Bom, vocês já estão habituados com a divisão de polinômios, né? Então, vamos começar aqui com o primeiro passo, que é dividir os dois de maior termo. Então, a gente tem 6x² dividido por 2x, e isso dá 3x, certo? 3x vezes 2x é 6x². Então, agora, 3x vezes 2x vai dar 6x², e eu troco o sinal. E 3x vezes menos 1 dá menos 3x, e eu passo trocando o sinal. Então, 6x² menos 6x² dá 0. E aqui, menos 3x mais 3x também dá 0. Mais 4, que é o termo que sobrou. Agora, pessoal, não dá mais para efetuar essa divisão, né? Por quê? O 2x tem um grau maior do que o 4. Então, não é mais possível efetuar essa divisão. Então, esse número que a gente achou aqui, pessoal, o 4, é o resto dessa divisão, que é exatamente o p de meio. Olha só que interessante. Mas eu vou provar isso aqui para vocês para ficar mais claro ainda, beleza? Bom, quando a gente efetua a divisão de p de x por d de x, a gente chega nesse resultado aqui. P de x vai ser igual a o d de x, que é o nosso divisor, vezes o q de x, que é o nosso quociente, né, o resultado da divisão,
mais o resto. E o resto às vezes também fica em função de x, que não é o caso aqui, mas a gente coloca r de x para generalizar, beleza? Bom, o que acontece, pessoal? Quando a gente coloca o p de x', que é a raiz do meu d de x, a gente vai ter d de x' vezes q de x' mais o r de x'. E como, pela definição de raiz, x' é raiz de d de x, então esse número aqui, d de x' é zero. Não foi isso que a gente fez para achar o x' igual a meio? A gente igualou d de x a zero e achou o nosso x'. Então, d de x' obrigatoriamente vai ser zero. Tranquilo, pessoal? Esse passo é muito importante vocês entenderem. Se não tiverem entendido, eu recomendo que vocês voltem à aula e tentem ver por que eu estou falando que d de x' é zero. Então, aqui no d de x', a gente vai ficar com zero vezes o q de x' mais r de x'. Então, disso aqui a gente tirou que o nosso p de x' vai ficar zero, não é? Porque zero vezes alguma coisa é zero, mais o r de x'. E esse aqui é o que o teorema está nos dizendo. Então está provado aqui o teorema para vocês. E bom, quando a gente coloca r de x', é mais uma forma de generalização. Mas na verdade, no nosso exemplo, a gente não teve um r de x, né? A gente teve só um resto, que era um número real. Por quê? Porque o grau do meu divisor aqui era o grau 1. Então o resto tem que estar 1 grau menor, como vocês viram na regra de divisão. Então o resto só podia ser um número. E por isso o teorema do resto ele é mais usado para binômios, né? Que são os polinômios de primeiro grau. Então aqui a gente pode escrever que p de x' é igual ao resto. Certo, pessoal? Mais uma vez, não é resto de x', porque o resto não está em função de x. O resto é só um número. Justamente porque d de x é um binômio. Bom, eu espero que vocês tenham entendido aqui. Eu tentei demonstrar para vocês o teorema, para que vocês não fiquem perdidos apenas na definição. Certo? Então agora a gente vai aqui fazer um exemplo para a gente fixar isso. Beleza? Então aqui a gente quer calcular o resto da divisão de x ao cubo mais 3x menos 6 por d de x, que é 2x menos 4. Qual que é o primeiro passo aqui então, pessoal? Vocês poderiam efetuar a divisão toda para achar o resto. Mas, como a gente acabou de aprender o teorema do resto, a gente consegue calcular esse resto sem precisar fazer essa divisão. Como? Basta achar a raiz do d de x, não é isso? Então a gente precisa achar quando d de x é igual a zero. Certo? Então, a nossa conta vai ser 2x menos 4 é igual a zero. Bom, a gente soma o 4 dos dois lados, ficando que 2x é igual a 4. E agora a gente divide por 2 em ambos os lados, ficando então x é igual a 4 sobre 2, que é igual a 2. Então, a gente sabe que d de 2 é igual a zero. Certo, pessoal? Então, eu vou escrever aqui qual seria o p de 2 na forma da divisão. P de 2 vai ser então o quê? O d de 2 vezes o q de 2, que é o resultado dessa divisão, mais, eu vou colocar aqui só resto, porque, mais uma vez, a gente está trabalhando com um binômio. E a maioria dos exercícios que usa o teorema do resto, vocês vão trabalhar com binômio. Bom, a gente pode generalizar sim esse teorema, só que a nossa intenção não é isso, e a gente vai trabalhar só com binômio. E vocês vão ver só questões com binômios sendo divisores. Então, aqui, ó, a gente sabe que d de 2 é igual a zero. Está escrito aqui em cima. Então, p de 2 vai ser igual ao resto da divisão. Certo? E o p de 2, colocando o 2 nessa equação aqui, vai ficar 2 ao cubo mais 3 vezes 2 menos 6, que é igual a 2 ao cubo vai ser 8, mais 3 vezes 2 é 6, menos 6. Então, a gente chegou agora que o nosso resto é 8. Certo, pessoal? 8 mais 6 menos 6 é 8. Agora, a gente vai efetuar essa divisão só para conferir e mais uma vez ficar claro para vocês. Bom, eu estou tentando fazer o máximo que eu consigo de passos aqui,
para que fique clara essa teoria, porque realmente com o enunciado ele é bem difícil de pegar, mas se você pegar esse passo a passo vai ficar fácil de entender. Então, dividindo p de x pelo d de x, a gente vai ficar com x ao cubo mais 3x menos 6 dividido por 2x menos 4. O primeiro passo, então, é dividir os dois de maior termo. X ao cubo dividido por 2x vai dar... O x tem que ficar x ao quadrado. E o coeficiente aqui para cancelar vai ter que ser, então, meio. Então, efetuando a divisão, a gente tem meio x quadrado vezes 2x. O 2 cancela, x quadrado vezes x fica x ao cubo. E a gente reescreve com o sinal trocado, x ao cubo. Efetuando então a outra multiplicação, meio x quadrado vezes menos 4, vai ficar menos 2x quadrado. E a gente reescreve com o sinal trocado, vai ficar mais 2x quadrado. E acabou as multiplicações para efetuar. Vou apagar essa perninha aqui do x que eu puxei a mais sem querer, beleza, pessoal? Então, efetuando aqui essa soma, vai dar x ao cubo menos x ao cubo, corta. Então, aqui desce zero. O 2x quadrado não tem ninguém para somar em cima, fica mais 2x quadrado. O 3x também, não tem nenhum termo ali com x, então desce mais 3x. E o menos 6 a mesma coisa, menos 6. Eu vou fazer um traço aqui, pessoal, só para separar aqui, beleza? Para a gente não confundir. Então agora a gente precisa dividir esse 2x quadrado aqui pelo nosso 2x. Bom, essa divisão aí vai dar x. Então, mais x. Agora, efetuando a multiplicação, x vezes 2x dá 2x quadrado. E a gente passa com o sinal trocado, 2x quadrado. A outra multiplicação, x vezes menos 4 dá menos 4x. E a gente passa com o sinal trocado, mais 4x. E não tem mais multiplicação para fazer. Então agora, esse 2x quadrado cortou com esse. O 3x vai somar com 4x, fica 7x. E o menos 6 desce. Agora a nossa divisão a ser efetuada vai ser o 2x pelo 7x. E isso vai dar 7 sobre 2. Todo mundo concorda? Por quê? Quando eu multiplicar 7 sobre 2 vezes 2x, o 2 vai cortar com esse 2 de baixo e vai ficar 7x. Beleza? E a gente passa aqui com o sinal trocado então. Vai ficar 7x. Agora, efetuando a outra multiplicação, 7 sobre 2 vezes menos 4. O menos 4 dividido pelo 2 aqui vai ficar menos 2. Então, vezes 7 menos 14, a gente passa com o sinal trocado, mais 14. Bom, gente, por favor, refaçam essa conta aí, para que vocês não se percam durante a conta, certo? Então, aqui eu estou fazendo do meu modo, eu prefiro que vocês façam do seu modo, no seu caderno, para que você corrija aí comigo, então. Aqui, o 7x corta com 7x, menos 6 mais 14 dá 8. E olha só que legal, o resto realmente é 8, que foi o número que a gente achou aqui. Bom, e o teorema do resto é esse, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido bem. Por favor, refaçam as contas que eu fiz aqui. Tentem entender a demonstração também que eu fiz. E estudem bastante. Agora, pessoal, a gente vai passar aqui para um caso específico desse teorema do resto, que também virou outro teorema, que é o teorema de D'Alembert. Eu não sei qual é a pronúncia desse nome, é o nome francês, então vamos falar D'Alembert mesmo. O teorema de D'Alembert, então, está me dizendo que um polinômio p de x só é divisível por um binômio ax mais b, se e somente se p de menos b sobre a é igual a zero. Bom, e olha só que legal, galera. Isso aqui por que é um caso específico do teorema do resto? Porque se eu chamar isso aqui de d de x e descobrir quando que d de x é igual a zero, que é justamente descobrir a raiz de d de x, a gente vai ficar que ax mais b é igual a zero. E fazendo a manipulação, a gente chega que x é igual a menos b sobre a. Certo? Podem fazer aí essa continha. Só passar o b para o outro lado, ele fica menos b. Passou a dividindo menos b sobre a. Então, o teorema do resto me dizia que o p de menos b sobre a, nesse caso aqui, tem que ser o resto. E aqui, se o p de menos b sobre a é igual a zero, a gente tem que o resto é zero. Todo mundo concorda? E se o resto é zero, p de x é divisível por d de x. Certo? Então aqui outra forma de explicar.
Quando a gente escreve p de x na forma da divisão por d de x, a gente fica com p de x é igual a d de x vezes o q de x. E como aqui a gente sabe que d de x é um binômio, a gente soma mais r, que é o resto, que vai ser o número. Bom, se a gente coloca a raiz do d de x aqui no x, a gente vai ficar p de menos b sobre a é igual a d de menos b sobre a vezes o q de menos b sobre a mais o resto. Bom, aqui a gente sabe que o d de menos b sobre a é zero. Logo, essa multiplicação fica zero e p de menos b sobre a vai ser igual ao resto. Isso aqui foi a mesma coisa que eu fiz para provar para vocês o teorema do resto. Agora, se p de menos b sobre a for zero, o resto é igual a zero. O que torna, então, p de x divisível por d de x. Certo, pessoal? Então, aqui foi duas formas, então, de vocês enxergarem isso. Certo, pessoal? Então, aqui, eu espero que já tenha dado para enxergar o teorema. E a gente vai fazer mais um exercício aqui simples, só para confirmar esse teorema. Bom, então tá aqui o nosso exemplinho. E a nossa pergunta é: x ao cubo mais 3x² menos 4x é divisível por x menos 1? Então, tem duas formas de fazer esse exercício. O primeiro é efetuando a divisão e o segundo é usando o teorema de D'Alembert. Então, no teorema de D'Alembert, a gente precisa descobrir qual que é a raiz de x menos 1. Então, eu quero saber quando é que x menos 1 é igual a zero. E a gente descobre aqui, então, que x é igual a 1. E se vocês colocarem aqui o a e o b, que está falando aqui em cima, o a vai ser o número que está aqui, que é 1, e o b vai ser esse número aqui, que é menos 1. E menos b sobre a, nesse caso, vai ser o menos 1 sobre 1, que é exatamente 1, que foi o nosso x que deu aqui. Tranquilo? Então, eu vou apagar aqui, isso aqui foi só para vocês entenderem. E o nosso menos b sobre a, na verdade, é uma forma mais rápida de achar a raiz de um binômio. Então, feito isso, agora eu preciso calcular o p de 1. E com isso a gente consegue descobrir se p de 1 é divisível ou não por x menos 1. E aí com isso a gente consegue descobrir se esse polinômio aqui é divisível ou não pelo x menos 1. Certo? Então o p de 1 vai ser x ao cubo, 1 ao cubo, mais 3 vezes x ao quadrado, 3 vezes 1 ao quadrado, menos 4 vezes x, 4 vezes 1. Então a gente vai ter 1 ao cubo é 1, mais 3 vezes 1 ao quadrado é 3, menos 4 vezes 1 é 4. 1 mais 3 é 4, e menos 4, isso aqui vai dar 0. Então a resposta é sim, x ao cubo mais 3x² menos 4x é divisível por x menos 1. Querem ver isso? Então vamos lá, mais uma vez aqui, efetuando a divisão. Pessoal, quando vocês forem fazer o exercício, eu espero que já tenha decorado isso aqui. Vocês não precisem efetuar a divisão. Mas no momento aqui eu estou efetuando essa divisão só para a gente conferir por questões de didática, certo? Então, aqui a gente precisa dividir os de maior termo, x ao cubo por x. Isso me dá x ao quadrado. Então, x ao quadrado vezes x dá x ao cubo. E a gente troca o sinal, menos x ao cubo. Agora, x ao quadrado vezes menos 1 vai dar menos x². E a gente passa com o sinal trocado, fica mais x². E não tem mais termo para multiplicar. Efetuando essa conta aqui, então, vai dar x ao cubo menos x ao cubo, cortou. 3x² mais x² dá 4x². Menos 4x. Agora, então, dividindo 4x² por x, vai ser 4x. Mais 4x. Todo mundo concorda? 4x vezes x dá 4x². E a gente passa, então, com o sinal trocado, menos 4x². Efetuando a da multiplicação, mais 4x vezes menos 1 dá menos 4x. E a gente passa com o sinal trocado, mais 4x. E olha só que legal, pessoal. A gente já chegou aqui, então, que o nosso resto é zero. Por quê? 4x² corta com esse 4x². E menos 4x aqui corta com esse 4x. E isso aqui fica zero. Então, aqui a gente conferiu que x ao cubo mais 3x² menos 4x
é sim divisível por x menos 1. Tranquilo? Para responder essa resposta, então, bastava eu calcular o p de 1 e ver se esse p de 1 era 0. E se eu mudar a pergunta de x menos 1 para, por exemplo, x mais 2? Vamos ver o que vira? Então, aqui no x menos 1, agora a gente quer x mais 2. Certo? Então, eu vou apagar essas contas que a gente fez para o outro exemplo e começar esse novo exemplo em vermelho. Então, a gente precisa descobrir quando x mais 2 é igual a 0. Para descobrir, então, a raiz do x mais 2. E aqui a gente chega que x é igual a menos 2. Certo? Então, agora, para descobrir se é divisível ou não, a gente tem que calcular p de menos 2 e ver se esse número dá zero. Se der zero é divisível, se não der zero não é. Então, fazendo a substituição, a gente fica com menos 2 ao cubo mais 3 vezes menos 2 ao quadrado menos 4 vezes menos 2. E esse número, então, vai dar menos 2 ao cubo, tá? Menos 8. Todo mundo concorda? Aqui, mais 3 vezes menos 2 ao quadrado. Dá mais 3 vezes menos 2 ao quadrado é 4. E no último termo vai ser 4 vezes menos 2 é menos 8. Com esse menos aqui, vira mais. Então, mais 8. Então, disso aqui a gente chegou que p de menos 2 vai ser menos 8 mais 3 vezes 4 é 12, mais 8. Aqui tem um menos 8 e aqui tem um mais 8. Os dois morrem. E a gente fica, então, que p de menos 2 vai ser igual a 12. Ou seja, 12 é diferente de zero. Então, o nosso x ao cubo mais 3x² menos 4x não é divisível por 2. Querem conferir isso também? Vamos conferir. X ao cubo mais 3x² menos 4x dividido por x mais 2. Bom, dividindo então o maior termo, x ao cubo, por x, vai ficar x ao quadrado. X ao quadrado vezes x dá x ao cubo. A gente troca o sinal, menos x ao cubo. X² vezes mais 2 dá mais 2x². A gente troca o sinal, menos 2x². Efetua agora essa soma. X ao cubo morreu com x ao cubo. E 3x² menos 2x² fica x². E o menos 4x repete aqui embaixo, certo? Agora, dividindo novamente, então, x² pelo x, a gente chega que é mais x, certo? Porque x vezes x dá x², a gente escreve aqui com o sinal trocado. E x vezes 2 dá 2x. E a gente escreve também com o sinal trocado. Efetuando então isso aqui, o x ao quadrado corta com o x ao quadrado. E menos 4x menos 2x vai dar menos 6x. Agora, efetuando essa divisão do menos 6x com x, tem que ser menos 6. Certo? Porque menos 6 vezes x dá menos 6x, escrevendo aqui com o sinal trocado, mais 6x. E efetuando então a outra conta, menos 6 vezes mais 2 dá menos 12, e escrevendo com o sinal trocado, mais 12. Por pouco não acabou nosso espaço aqui, certo? Mas dá pra gente finalizar. Porque esse menos 6x morre com esse mais 6x, e tudo que sobra aqui é o mais 12, que é justamente o p de menos 2. Que é o que nos diz o teorema do resto. E então, aqui vocês acabaram de entender por que o teorema de D'Alembert é uma especificação do teorema do resto. Certo? Então, agora, eu quero perguntar para vocês, nem x menos 1 e nem x mais 2. Eu quero perguntar se esse polinômio que a gente escreveu aqui é divisível por x mais 4. Então, repetindo o passo a passo, a gente quer descobrir quando x mais 4 é igual a 0, o x é igual a menos 4. Então, para saber se o nosso p de x é divisível ou não, a gente tem que descobrir o nosso p de menos 4. E mais uma vez, se for 0 é divisível, se for diferente de 0, não é divisível. Então, a gente calcula menos 4 ao cubo mais 3 vezes
menos 4 ao quadrado menos 4 vezes menos 4. E efetuando essa conta, então, a gente acha menos 4 ao cubo. Bom, basta efetuar essa continha na calculadora, dá menos 64. Mais 3 vezes menos 4 ao quadrado, é 3 vezes 16. E menos 4 vezes menos 4. Mais uma vez, esse menos aqui morre com esse menos, vira mais. E 4 vezes 4 é 16. Então, pessoal, efetuando essa conta aqui, a gente fica com menos 64 mais 48 mais 16. E a gente sabe aqui que 48 mais 16 é 64. Então, esse menos 64 mais 48 mais 16 é a mesma coisa que menos 64 mais 64, que é zero. Para quem não entendeu o raciocínio, basta fazer essa conta numa calculadora ou no lápis aí mesmo. E vai ver que esse número vai dar zero. Então, P de menos 4 é zero. Então, sim, P de menos 4 é divisível por x mais 4. Então, a gente já tem aqui dois polinômios de primeiro grau que dividem um polinômio de grau 3. Então, para a gente decompor esse polinômio inicial, é só a gente achar um terceiro polinômio que divide esse polinômio inicial e a gente acha a decomposição dele. E bom, fica fácil de enxergar que P de x é divisível por x, porque o x está em todos os termos. Mas, se a gente quiser usar o teorema de D'Alembert para conferir, a gente pode perguntar então se esse número é divisível por x. Agora então a gente faz mais uma vez a conta e a gente quer descobrir quando é que x é igual a zero, para começar o nosso passo a passo. Bom, a resposta já vem pronta, x é igual a zero. E agora então a gente tem que descobrir o p de zero para responder se é divisível ou não. O p de zero vai ser 0 ao cubo mais 3 vezes 0 ao quadrado menos 4 vezes 0. E aqui é tudo zero, pessoal. Então isso aqui é zero e é assim divisível. Então a gente já tem aqui três polinômios que dividem o x ao cubo mais 3x quadrado menos 4x. São eles: x mais 4, o x menos 1 e o próprio x. E esse aqui, pessoal, é o meu próprio p de x. Então eu já aproveitei aqui e decompus o p de x para vocês, mostrando um processo mais rápido talvez, ou não, dependendo do tipo de questão, para a gente descobrir a decomposição do p de x. Certo, pessoal? Essa foi a aula de hoje. Espero que tenha ficado fácil de entender. Eu tentei mostrar ao máximo aqui o passo a passo. Qualquer coisa, se vocês não tiverem entendido, voltem ao vídeo, assistem de novo e tentem refazer o que eu faço no quadro, beleza? Continuem estudando muito. Boa sorte para vocês nos estudos e até a próxima aula.